Opa, estamos ao vivo agora. Então, pessoal, seguinte, né? Vamos fazer algumas revisões, né? Então, só para lembrar aqui algumas coisinhas com vocês, né? Então, a gente trabalhou com o seguinte, né? Então, a gente estava trabalhando com a circunferência trigonométrica, né? E aí a gente trabalhou com a circunferência dentro do plano cartesiano, né? Ela colocada nos eixos ordenados. Então, lembrando, né, que a circunferência trigonométrica ela tem raio 1. O centro dessa circunferência está no eixo cartesiano. Então, por exemplo, aqui, né? Deixa eu desenhar aqui, bonitinho. Gostaram, né? Vai dizer que não é top. Só vou demorar meia hora para fazer isso aqui, mas não tem problema. Eu também estou aprendendo esse negócio. Acho que eu tive uma ideia melhor. Vou fazer assim, ó. Vou usar aqui o compasso. Pá. Melhor, né? Daí aparece o centro, pá. Eu vou pegar minha reguinha, bonitinha. Então tá aí, ó. Então basicamente o que a gente tinha visto é essa circunferência trigonométrica, pá. Então essa é a carinha dela, né? Então o que tem de especial nessa circunferência? Bom, vamos lá. Primeiro lugar, né? Esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui era o que a gente tinha chamado de origem dos arcos, certo? Então esse pontinho aqui, ó. Meu Deus do céu. Vai que a gente consegue. Aqui é a origem dos arcos. E aí o que mais que a gente tem, né? Quando a gente mede o ângulo no sentido anti-horário, o ângulo é positivo. E quando a gente mede no sentido horário, o ângulo é negativo. Certo? Tudo isso aqui eu falei para vocês, certo? Muito bem. Que mais que a gente tinha, né? A gente tinha aqui os ângulos extremos, né? Também tinha falado para vocês, que são esses pontos aqui, né? Então, esse ponto aqui indica o 0 grau ou 0 radiano, né? Esse ponto aqui indica o quê? O 90 graus. Ou em radiano quanto? Π sobre 2 rad. Tá? Lembrando que π rad corresponde a quanto? 180 graus, né? E aqui 180 graus, que corresponde
a π-rad aqui 270 graus ou 3π sobre 2 rad e fecha aqui o 360, né? Ou 2π rad. Beleza? Foi isso que a gente viu. Basicamente a gente iniciou aqui falando dessa circunferência. Muito bem, depois o que a gente falou? A gente falou de arcos côngruos, tá? Então vou mudar aqui a página anterior tem acesso, vocês têm acesso, tá? Depois dá para voltar aqui se tiverem alguma dúvida, ela está aqui registrado. Então também a gente falou dos arcos côngruos, né? Que eu comentei com vocês que o arco côngruo, o que é? São arcos que ocupam a mesma posição na circunferência trigonométrica. Então, por exemplo, aqui, ó, só relembrando, né? Então, os arcos côngruos, por exemplo, né? O que a gente tem? Se você tem aqui uma circunferência trigonométrica, então deixa eu colocar ela aqui, pá, muito bem. Então você tem aqui a circunferência trigonométrica, tá? Então, se você tem aqui, ó, o pontinho que indica tá bonito, tá bem reto, tá? Que nem no quadro. Mas enfim, se você tem aqui o ponto que indica graus, tá? Por exemplo, você tem infinitos arcos que têm essa mesma extremidade de 30 graus. Então, por exemplo, aqui, ó, se você dá uma volta toda na circunferência, pega esse 30 graus e soma com 360. Você vai ter o valor 390. Então, 390 vai ter a mesma posição que o arco 30. Então, a gente pode dizer que o arco 30 e 390 são arcos côngruos, tá? E aí tinha uma fórmula geral para os arcos côngruos. Então, qual que era a forma geral, né? Que x é igual a alfa mais 360 vezes a variável k. O que essa variável k indicava? Lembra que k tem que pertencer aos inteiros, né? Então, esse k indica pra gente o que? O número de voltas. Então, se eu pergunto para você assim, ó, quais são todos os arcos côngruos ao ângulo 30? Então, no caso, ao ângulo 30, né? A esse ângulo aqui, seria o quê? X igual a 30 mais 360 vezes a variável k com k pertencente aos inteiros. Então, tá, o que significa isso, né? Então, daí eu tentei explicar para vocês o seguinte, né? Se k, por exemplo, hipoteticamente, a gente pega um k igual a 0, tá? Então, quem que vai ser o nosso x aqui? Se no lugar do k você colocar 0, vai sobrar somente quem? 30 graus, certo? Se eu pegar, por exemplo, k igual a 1,
como é que vai ser? X igual 30... Opa! 30 mais 360 vezes 1. Então, você vai chegar aqui, 360 mais 30 corresponde a 390. Certo? Então, o que é o 390? É você dar uma volta inteira na circunferência trigonométrica e andar mais 30. Então, vai ter a mesma posição, o 390 vai ter a mesma posição, a mesma extremidade que o ângulo 30. Então, 390 e 30 são arcos côncavos. Ah, mas se eu colocar aqui, por exemplo, K igual a 2. Né? K igual a 2, o que eu vou ter? Então, eu vou ter aqui que o x vai ser igual a 30 mais 360 vezes 2. Certo? Então, 360 vezes 2, 720. 720 mais 30 dá 750. Então, 750 também é um arco côncavo a 30. Tá? Poderia colocar um K negativo? Poderia. Só que daí a gente estaria andando no sentido horário. Né? Aqui como a gente está pegando o K positivo, significa dizer que a gente está andando no sentido anti-horário, que é o nosso sentido padrão. Tá? Então, assim, é só essa expressão aqui, ó, x igual a 30 mais 360 vezes K, é só uma expressão para mostrar quem são todos os arcos côncavos a 30. Então, por exemplo, se eu quisesse todos os arcos côncavos a 90, seria 90 mais 360 vezes K, com K pertencente aos inteiros. Isso também pode estar em radianos, né? Quem que seria a forma geral para radianos? Então, no caso, seria quem aqui? Ó? X igual ao alfa, né? Que é o ângulo que você está querendo saber quem que é o côncavo, mais, no lugar de 360 em radianos é 2π. Então, 2π vezes o K. Mesma coisa, com K pertencente aos inteiros. No nosso caso, como é que ficaria ali? Ficaria x igual, né? A gente quer o 30 em radiano, então você tem que pensar, 180 divididos por quanto que dá 30? Então, você pegar 180 e dividir por 6 dá 30. Correto? 180 divididos por 6 dá 30. Então, 180 em radianos é π. Então, π sobre 6 mais 2π vezes a variável K. Isso aqui com K pertencente aos inteiros, tá? No caso, a gente está usando como exemplo 30, tá? Beleza até aí? Tranquilo? Que horas são? Deixa eu ver que horas são aqui, só para eu não me perder no tempo. Alguém sabe me dizer aí que horas? Não consigo ver no computador porque eu tô com a tela aberta. 8 horas em ponto. 8 horas em ponto, beleza. Ótimo. Pessoal, tá dando para entender aí como é que tá a dinâmica? Top. Beleza. Muito bem. Então vamos para os arcos simétricos. Oi. E que, tipo, em dúvida no K pertencente às inteiras ali. É que assim, ó, como K é um número de voltas, você não pode ter, por exemplo, um K que seja racional. Porque imagine que, ó, vamos supor que você pegue um K igual a 0,5. Aí você não vai ter uma volta inteira, entendeu? Então por isso que o K tem que ser inteiro. Vamos supor que você coloque K igual a 0,5. Então no caso aqui, ó, se você pegar, né, deixa eu fazer aqui uma coisa. Então se você pegar aqui, ó, por exemplo, esse K
aqui é o que eu estou destacando, e botar ele, por exemplo, um número decimal, por exemplo, um número racional, imagine que seja 0,5, tá? Hipoteticamente, vamos supor que seja 0,5. O que vai acontecer? Você vai fazer 360 vezes 0,5, que dá 180, e 180 mais 30 dá 210. 210 graus não vai estar na mesma posição que o 30, então não vai ser côngruo a ele. Então sempre um arco ele vai ser côngruo, os arcos que você vai obter de forma que seja côngruo ao arco inicial que você está considerando, tem que sempre somar múltiplos de quem? Múltiplos de quem? De 360. Então o K tem que ser inteiro, tem que ser 1, 0, 1, 2, 3, 4, ou negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Não sei se... Entendeu? Obrigado. Beleza? Então tá. E aí a gente deve ter falado de arcos simétricos também, que foi uma outra situação que eu comentei. Então deixa eu colocar aqui, ó. Professor, Oi. eu não sei se tu viu, mas ali no comentário tinha gente que não entendeu a parte do π sobre 6. Ah, do π sobre 6? Espera aí, então. Isso. Tá. É que assim, ó, eu vou usar aqui uma nova página. Aqui eu estou fazendo um pouco de cabeça esse π sobre 6, né? Mas quando a gente fez a conversão, né? No caso a gente está usando como exemplo 30 graus, né? Como é que a gente convertia 30 graus em radianos? Então a gente sabia o seguinte, ó, que 180 corresponde a π radianos, certo? Então 30 graus vai corresponder a quanto? X. E a gente faz uma regrinha de 3. Como é que vai ficar aqui, ó? 180x multiplicando cruzado, né? Vai ser igual a 30 π. Então você vai ter aqui, ó, x igual 30 π divididos por 180. Aí simplifica aqui por quanto? Você pode simplificar por 30, né? Então simplifica aqui por 30. Você vai ter aqui, ó, π sobre 180 divididos por 30 dá 6. Não sei se me fiz claro. Vocês podem me falando quando estiver no chat, porque o que acontece aqui, ó, quando eu estou com o quadro aberto, eu não consigo ver nada ali no Google Meet, eu só consigo ver o quadro. Então, se tiver dúvidas no chat, alguém puder ir me avisando, aí eu vou tirando as dúvidas aqui. Mas como é que eu fiz tão rápido, como é que eu soube tão rápido que era π sobre 6? Porque eu imaginei o seguinte, ó, eu quero chegar no 30 graus, certo? Quero chegar no 30 graus. Eu sei que π corresponde a 180. Então, o que eu pensei? 180 divididos por quanto que vai dar 30? Eu pensei, bom, 180, 18, né? Vamos pensar no 18, né? 18 divididos por 3 é 6. Então, 180 divididos por 6 vai ser 30. Então, como 180 é π, então eu coloquei π sobre 6. Não sei se eu me fiz claro. Quem estava com a dúvida aí, não sei se entendeu. Entendeu, professor? Beleza? Ótimo, ótimo. Então vamos para mais uma. Tá? Então a gente começou a falar também dos arcos simétricos. Só relembrando, né? Então assim, ó, a gente também pegou uma circunferência aqui. Pá. E daí eu pedi para vocês tomarem o cuidado para não confundir arco simétrico com arco côngruo. Então deixa eu botar aqui a linha. Então beleza, então tá aqui nossos eixos x e y. Tá? E aí o que eu falei para vocês? Eu falei o seguinte, ó. Se você tem aqui um arco que corresponde a alfa, você vai ter os simétricos dele aqui, ó. Então, você vai ter nesse quadrante o simétrico dele, que vai ser quem? 180
180 menos alfa. Aqui vai ser quanto? 180 mais alfa e 360 menos alfa. Não sei se vocês lembram disso que eu comentei com vocês em sala. Aí eu botei os exemplos, né? Não, vamos supor que o alfa seja 30 graus. Então, se o alfa for igual a 30, quem que vai ser o simétrico dele no segundo quadrante? Vai ser 180 menos 30, que vai dar quanto? 150. Aqui vai ser quanto? 180 mais 30, que corresponde a 210, né? E aqui 360 menos 30, que vai ser 330. Quem são esses simétricos, né? São esses arcos aqui, ó. Dando continuidade aqui, ó. Esse aqui é o 210, que é o simétrico dele. E aqui você vai ter também os simétricos, tanto no segundo, retinho, né? Como no terceiro quadrante. Então aqui vai ser o 150 e aqui seria o 330, tá? Lembrando o seguinte, né, pessoal? Aqui, ó. Primeiro quadrante, certo? Segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Fechou? Bom, então isso funciona para qualquer ângulo, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, o ângulo 60 graus, né? Quem que vai ser o simétrico dele no segundo quadrante? Vai ser quem? 120. No terceiro quadrante, 240. 180 mais alfa, 240. E 360 menos alfa dá 300, tá? Então esses são simétricos de 60 nos quadrantes. Bom, isso também pode ser em radianos, né? Então, por exemplo, o que eu posso ter aqui, ó? Se o alfa, que é o meu ângulo inicial, estiver em radianos, como é que eu obtenho o cara no segundo quadrante? Eu tenho que fazer o que aqui? Tem que fazer π menos alfa, né? Por que π menos alfa? Porque π corresponde a 180. Tenho que fazer aqui π mais alfa. E aqui 2π menos alfa. Perfeito? 2π corresponde a 360. Então, só dando exemplo, né? Vamos pegar, no caso, vamos supor que o alfa aqui pra gente, supor que o alfa aqui, ó, seja 30, mas ele seja dado em radianos. Π sobre 6 rad. Quem que vai ser o simétrico dele no segundo quadrante? Como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, tem que usar ali, ó, π menos alfa. Então vai ser o π menos o π sobre 6. Certo? Como é que eu faço essa continha aqui? Ou você tira o MMC, né, que essa história do 6 aqui, ó, o 6 é o MMC. Aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então aqui, ó, lembrando que é 1. Então, ó, 6 divididos por 1 dá 6. 6 vezes π, 6π. E 6 divididos por 6 dá 1. 1 vezes π dá π. Então isso aqui vai ser igual a 5π sobre 6. Ok? Então note, ó.
esse então é o simétrico de π sobre 6 no segundo quadrante. Ele tem que ser igual a quanto? Ele tem que ser igual a 150 aqui, ó. Porque como a gente está fazendo simétrico do 30, né? Então, se π sobre 6 é 30, o simétrico dele no segundo quadrante tem que ser aqui o 150. Então, se a gente fizer a continha aqui, ó. Então, imagine a seguinte situação, ó. π sobre 6, ó. π sobre 6 é 30. Certo? Ó, π sobre 6 corresponde a 30. E aí, 30 vezes 5 dá quanto? 150. Então, de fato, está correto. Se a gente fosse fazer o simétrico do terceiro quadrante. Então, terceiro quadrante. Então, como é que cairia? Ficaria π mais alfa, que nesse caso é π sobre 6. Então, mesmo esquema, né? A forma mais rápida de fazer isso que é assim, ó. O que você pode fazer de uma forma mais rápida? Você, ó, repete o denominador 6 e faz o seguinte, ó. Pega esse elemento aqui, ó. Faz o seguinte. 6 vezes π, que dá 6π, e soma com o π, porque aqui é um sinal, aqui, ó, é um sinal de mais. Ó, 6 vezes π, 6π, 6π mais π dá 7π. Então, 7π sobre 6. Aqui, ó, daria do mesmo jeito, ó. Você repete aqui o denominador, tá? 6. E seria fazer aqui, ó, 6 vezes π, 6π, só que daí seria fazer menos, né? Então, 6π menos π, 5π. Então, note que tem que dar quanto esse arco em radiano? 210. Então, se a gente pegar aqui, ó, π sobre 6, a gente sabe que é 30. E 30 vezes 7 corresponde a 210. Aí vocês podem fazer do quarto quadrante também, né? Como que seria do quarto quadrante? O quarto quadrante seria o seguinte, ó. 2π menos π sobre 6. Mesmo esquema, vou fazer de forma rápida. Vou colocar o 6 aqui embaixo, que é o único denominador que eu tenho, que é diferente de 1. Aí vou fazer aqui, ó. Vou fazer o seguinte. 6 vezes 2π dá 12π. E 12π menos π dá 11π. Então, pode fazer a conta aqui, ó. π sobre 6 é 30, e 30 vezes 11 dá 330, que é o simétrico de 30 no quarto quadrante, que está aqui, ó, 330. Tá certo? Então, essa aí é a ideia. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Tem alguma dúvida? Nenhuma, professor. Tranquilo? Não apareceu nada aí? Isso aqui a gente tinha visto. Jovens? Não tinha visto ainda, professor. Não? Tá. Não. Então, esse aqui são os arcos simétricos, tá? Então, não confunda arco simétrico com arco côngruo. São os arcos simétricos. Que horas são, por gentileza? Oito e 16, professor. 8h16? Ah, então tá, dá um tempinho ainda. Então tá bom. Beleza. Coisa boa. Bom, mais uma página aqui, ó. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou abrir aqui uma listinha de exercício. Então, no primeiro exercício aqui da lista, eu vou fazer o seguinte, ó.
Eu vou pegar o primeiro exercício da lista e vou colocar aí na tela. Tá aí, ó. Esse é o primeiro exercício da lista, tá? Que é para a gente completar a tabela. Então, basicamente, trata dos... Então, bem simples, né? Não tem muito que... Talvez o que dê mais trabalho sejam os arcos em radianos.
como 150, eles vão ter o mesmo valor de seno. Se você pegar o simétrico de 30, mas agora no terceiro quadrante, que é o 210, ele vai ter o mesmo valor que o seno de 30, só que agora pro lado negativo. Então não vai ser menos meio, vai ser desculpa, não vai ser meio positivo, vai ser menos meio. E a mesma coisa se eu pegar no quarto quadrante. O quarto quadrante é o 330. Tá aqui, ó. Também é pro lado negativo. Note como eu tô falando de seno, eu tô olhando pra qual eixo? Pro eixo Y, que foi o que a gente tinha falado, né? Seno tá relacionado com o eixo Y. Então aqui, ó, menos meio. Tá? Então, agora vamos olhar para o cosseno, por exemplo. Tá? Cosseno, vamos pegar aqui cosseno de 60. Então vamos olhar agora para o eixo X, para o segmento em vermelho. Tá? Então, cosseno de 60 é meio. Se você for no não tem problema atrasar um pouquinho, mas da próxima aula retoma isso aqui então, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia, aí dali vocês podem começar a fazer o exercício 1 ali, finalizar o exercício. E aí eu não sei, eu preciso da ideia de vocês. Vocês preferem fazer uma aula na quinta? Quando que é a nossa próxima aula na quinta? Amanhã já. Vocês querem fazer, eu gostaria, se possível, de fazer aula amanhã também. Porque eu gostaria de ter terminado, finalizado, e acabou não dando tempo, porque eu tive que dar umas orientações no começo. O que vocês acham de fazer aula amanhã? Eu acho legal, professor, que daí mantém como se fosse uma